e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mínimo que você deve saber sobre cloud ou computação nas nuvens. Para quem não me conhece, eu sou Helena Oliveira. Eu sou o Júlio Felipe. Juntos nós somos o Casal Dev. Aqui nós te ensinamos estratégias e habilidades para você se tornar um desenvolvedor fluente. E o que é ser um desenvolvedor? É um desenvolvedor que tem fluência em resolver problemas através da programação, ou seja, é um desenvolvedor que se expressa com clareza através dos códigos e tem facilidade para enxergar e implementar de forma eficiente a solução dos problemas e, portanto, é muito mais valorizado, desejado e bem pago do que os desenvolvedores comuns. Bom, primeiramente, vamos entender por que a computação em nuvem foi necessária e qual o problema que ela resolve. A computação em nuvem é uma revolução na área de TI, que mudou a forma como consumimos os serviços de computação e também nivelou o jogo entre as pequenas e médias empresas também, que antes não conseguiam competir com as grandes, né, em termos de infraestrutura. Aí, com a computação em nuvem, as pequenas e médias empresas puderam entrar no jogo também junto com as grandes empresas, né? No passado, a hospedagem de aplicações e dados significava que precisávamos gastar, né, milhões de reais com hardware e software. E, além disso, precisávamos alugar ou construir um espaço em um centro de dados para alojar os nossos bens de hardware e de software. Já hoje em dia, temos as opções sobre a forma de computação em nuvem. E essas plataformas de computação em nuvem, elas proporcionam a capacidade de aproveitar sistemas remotos a pedido através da internet aberta. E a capacidade também de pagar apenas pelos recursos que se utilizam. Porque antes da computação na nuvem, você pagava pelo toda a sua infraestrutura independente de você usar ou não. Já na computação em nuvens, você já paga somente pelo que você usa, né? E, finalmente, também a computação na nuvem, né, veio com a capacidade de aumentar e reduzir a escala conforme o necessário. Para ficar mais claro, vamos fazer uma comparação entre a infraestrutura dentro da empresa, né, uma infraestrutura local, e a infraestrutura nas nuvens. A infraestrutura de TI dentro de uma empresa, ela é cara e não é escalável. Enquanto na computação na nuvem, você paga apenas pelo que você usa e é totalmente escalável. Ou seja, se usar mais, você vai pagar mais. Se usar menos, você vai pagar menos. A computação em nuvem, ela elimina o gasto de capital com a compra de hardware e software, configuração e execução de data centers locais, incluindo hacks de servidores e disponibilidade constante de eletricidade para energia, refrigeração, além também do custo com especialistas de TI para o gerenciamento da infraestrutura. Então, o cloud elimina todos esses gastos, né? Além disso, temos a questão do espaço físico, né? Dentro da empresa, precisa de um lugar grande disponível para alojar os servidores, enquanto nas nuvens não precisa desse espaço. Outra questão é a equipe de manutenção, né? Dentro da empresa, é preciso alocar uma equipe para dar manutenção no hardware e no software. Já nas nuvens, isso não é necessário. Outra questão é a segurança, né? Dentro da empresa local, na infraestrutura local,
tem-se baixa segurança dos dados, enquanto nas nuvens a segurança é bem maior. E quanto à recuperação de desastres, dentro da empresa, a infraestrutura local, é mais difícil e custoso criar uma estrutura de backup e recuperação de dados em caso de desastres. Já as nuvens está totalmente preparada para isso. Em relação à flexibilidade, a infraestrutura de TI dentro da empresa tem baixa flexibilidade, enquanto na computação na nuvem tem uma alta flexibilidade. Quanto às atualizações automáticas, dentro da empresa, no local, não há atualizações automáticas, tudo deve ser feito de forma manual. Enquanto nas nuvens, já oferece atualizações automáticas de software. Em relação à colaboração, dentro da empresa, infraestrutura local, é mais difícil implementar a colaboração, enquanto já nas nuvens possui ferramentas que permitem a colaboração de diferentes localizações, ou seja, cada um do time pode estar num lugar diferente do mundo e mesmo assim colaborar para a infraestrutura. Em relação ao acesso remoto, dentro da empresa os dados não podem ser acessados remotamente, enquanto nas nuvens os dados podem ser acessados e compartilhados em qualquer lugar através da internet. E por último, em relação ao tempo de implementação da estrutura, uma infraestrutura local é muito demorada a implementação, enquanto nas nuvens, em pouco tempo, tem-se uma infraestrutura toda criada. Então, a gente viu várias vantagens e benefícios da computação na nuvem em relação à infraestrutura local, dentro da empresa. Agora nós vamos entender melhor o que é a computação na nuvem. Então, a computação na nuvem, ela é a entrega sob demanda de serviços de computação através da internet, onde a sua premissa básica é pague na medida que usar. Então, ao invés de gerenciar os arquivos em um dispositivo de armazenamento local, como um pendrive ou um HD, por exemplo, a computação nas nuvens tornou possível salvar esses dados através da internet. Assim, a computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e inteligência, tudo isso pela internet, ou seja, pela nuvem. Você normalmente paga apenas pelos serviços de nuvem que usa. E assim, os seus custos operacionais são bem mais reduzidos. Os custos para executar sua infraestrutura são bem menores e você consegue executar a infraestrutura com bem mais eficiência e escalonar conforme as suas necessidades vão mudando. Bom, falando em relação aos tipos de computação na nuvem, a gente pode categorizar os tipos em modelo de implantação e modelo de serviço. Falando sobre primeiro os modelos de implantação, a gente poderia fazer uma analogia em relação aos meios de transporte. Então, se a gente pensar, por exemplo, no transporte coletivo, a gente pode fazer uma analogia em relação ao modelo público, porque ele é acessível a todos e é bem mais barato. No caso do modelo privado, ele pode ser comparado a um carro particular, porque ele pertence, no caso da privada, pertence a uma única pessoa e é bem mais caro. E nós temos o modelo híbrido, que pode ser comparado, por exemplo, ao táxi, porque você vai alugar uma infraestrutura privada, igual no táxi você
como se fosse que você alugasse por um determinado tempo um carro privado. Então, na híbrida, é essa mistura dos dois, do público e do privado. Agora, nós vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses modelos de implantação. Então, no caso da nuvem pública, a infraestrutura ela é colocada à disposição do público em geral através da internet. As nuvens públicas, elas pertencem a um provedor de serviço de nuvem terceirizado e são administrados por ele, que fornece recursos de computação. Então, os provedores são os donos, né, no caso da infraestrutura, eles gerenciam essa infraestrutura, administram essa infraestrutura e são esses provedores que fornecem os recursos da computação, que pode ser, por exemplo, servidores, armazenamento, dentre outros, e tudo pela internet, né? Alguns exemplos desses provedores podem ser o Microsoft Azure, o AWS ou o Google Cloud. Com uma nuvem pública, todo hardware, software e outras infraestruturas de suporte são de propriedade e gerenciadas pelo provedor da nuvem. Você acessa esses serviços e gerencia sua conta usando um navegador da web. Em relação à nuvem privada, né, a infraestrutura de computação em nuvem privada é exclusivamente operada por uma única organização, ou seja, numa nuvem privada é aquela em que os serviços e a infraestrutura são mantidos em uma rede privada. Uma nuvem privada pode estar localizada fisicamente no data center local da empresa, mas também algumas empresas elas optam por contratar provedores de serviços terceirizados para hospedar a sua nuvem privada. Alguns exemplos desses provedores terceirizados que oferecem esse serviço de nuvem privada pode ser a AWS ou o VMware, por exemplo. No caso das nuvens híbridas, elas combinam as nuvens públicas e as privadas, ligadas por uma tecnologia que permite que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas. Então, não importa qual definição de nuvem híbrida que você use, os benefícios vão ser sempre os mesmos, que é quando a demanda de computação e processamento aumenta além da capacidade de um data center local, então as empresas podem usar a nuvem para aumentar instantaneamente a capacidade para cima ou para baixo para lidar com o excesso de capacidade. E também permite evitar o tempo e o custo de compra, instalação e manutenção de novos servidores que eles nem sempre precisam. Então, é muito comum algumas empresas manterem toda a sua estrutura, né, de data center local, mas também ter à disposição um serviço de nuvem para poder escalar mais os seus negócios, ou ser também, quando você tem um pico de acesso a alguma coisa que a sua estrutura não aguenta, você rapidamente consegue escalar com esse serviço da nuvem. Então, algumas empresas usam essa forma híbrida. Agora que a gente falou dos modelos de implantação, vamos falar agora dos tipos de modelos de serviço, né? A maioria dos serviços de computação em nuvem se enquadra em 3 categorias. O IaaS, que é infraestrutura como serviço, o PaaS, que é plataforma como serviço, e o SaaS, que é software como serviço. Às vezes, eles também são chamados de pilha de computação em nuvem, porque eles podem ser criados uns sobre os outros. Mas a gente vai ver mais detalhes de cada um desses tipos de modelo de serviços.
Agora, uma vez que a gente tem, sabe da existência, né, desses tipos de modelos de serviço, surge muita dúvida assim, mas qual que é o certo para mim? Qual que eu devo escolher? Então, eu vou passar aqui algumas dicas de qual você deve escolher antes da gente entrar em mais detalhes sobre cada um desses tipos de serviço. Então, as dicas são, por exemplo, se você precisa de uma máquina virtual, então a ideia é escolher uma infraestrutura como serviço, né, que é o IaaS. Agora, se você precisa de uma plataforma para construir produtos de software, então escolha o PaaS, né, que é a plataforma como serviço. E se você não quer manter nenhum equipamento de TI, não quer gerenciar nada, então você deve escolher o software como serviço, que é o SaaS. Vamos detalhar agora cada um desses tipos de serviço, né? Esses tipos de modelo de serviço. O IaaS, né, primeiro. Com o IaaS, você aluga a infraestrutura de TI, que inclui servidores, máquinas virtuais, armazenamento, redes, sistemas operacionais e outros também. Você aluga esses serviços de um provedor da nuvem, né, com pagamento conforme o uso. Então, a IaaS, né, aumenta ou reduz rapidamente de acordo com a demanda, permitindo que você pague somente pelo que você usar. Ela ajuda a evitar gastos e a complexidade de comprar e gerenciar os próprios servidores físicos e outras infraestruturas do data center. Cada recurso é oferecido como um componente de serviço separado e você só pode alugar um serviço pelo tempo que precisar. Um provedor de serviços de computação em nuvem gerencia a infraestrutura, enquanto você adquire, instala, configura e gerencia o próprio software, que são os sistemas operacionais, o middleware e os aplicativos. Então, em outras palavras, com o IaaS, você não tem que comprar um servidor físico, né? Você não tem que comprar a máquina mesmo, né, do servidor, preocupar com essa parte física. Esse provedor de serviço já vai oferecer isso para você. Porém, você vai ter que fazer toda a configuração e gerenciamento da sua máquina virtual. Então, você vai ter que instalar o sistema operacional, todos os aplicativos, fazer todo o gerenciamento, tudo está por sua conta. A questão é que a infraestrutura vai ser toda nas nuvens e não mais no seu local lá da empresa, tá ok? Agora vamos falar do PaaS, né? A plataforma como serviço refere-se aos serviços de computação em nuvem que fornecem um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste, fornecimento e gerenciamento de aplicativos de software. O PaaS ele foi criado para facilitar aos desenvolvedores criarem aplicativos móveis ou web rapidamente, sem se preocupar com a configuração ou gerenciamento de infraestrutura subjacente de servidores, armazenamentos, redes, banco de dados necessários para o desenvolvimento. Assim como o IaaS, né, o infraestrutura como serviço, o PaaS, que é a plataforma como serviço, inclui a infraestrutura, que são os servidores, armazenamento, rede, e além disso, fornece os middlewares, as ferramentas de desenvolvimento, serviços de business intelligence, sistemas de gerenciamento de banco de dados e muito mais. O PaaS é criado para dar suporte ao ciclo de vida do aplicativo web completo, desde a compilação, teste, até a implantação, gerenciamento e atualização. Então, o PaaS ele permite a você evitar os gastos e a complexidade de comprar e gerenciar licenças de software, infraestrutura e middleware de aplicativos, orquestrador de containers também, como Kubernetes, ou ferramentas de desenvolvimento
e outros recursos. Você gerencia os aplicativos e serviços que desenvolve e o provedor de serviço de nuvem normalmente gerencia todo o resto. Então, lá no IaaS, no IaaS que a gente falou primeiro, você recebe toda a parte física, né? Você não precisa se preocupar com ela, toda a infraestrutura já vai ser fornecida pelo IaaS, mas você que tem que gerenciar e configurar tudo da sua máquina. Já que no PaaS, já é um passo a mais, né? Além de você ter acesso a toda a infraestrutura, você também não precisa configurar nada em relação à infraestrutura, né? Você não precisa de se preocupar com sistema operacional, com a configuração toda do ambiente necessário tanto para o desenvolvimento quanto para o deploy, né, para colocar sua aplicação em produção. Você não precisa se preocupar nada disso. A única coisa que você tem que se preocupar é com a sua aplicação, com o ciclo de vida da sua aplicação. Só com isso. Todo o resto, toda a infraestrutura por trás necessária para colocar no ar a sua aplicação, no caso do PaaS, os provedores de serviço vão cuidar disso para você, tá ok? Agora vamos falar do SaaS, né, que é o Software como Serviço. Ele é um modelo de distribuição de aplicativos de software pela internet sob demanda e, normalmente, baseado em assinaturas. Com o SaaS, os provedores de nuvem hospedam e gerenciam o aplicativo de software e a infraestrutura e fazem manutenções, como a atualização de software e aplicações de patch de segurança. Os usuários, eles conectam o aplicativo pela internet, normalmente com o navegador web, em seu telefone, tablet ou no PC. O SaaS, ele fornece uma solução de software completa que você pode comprar em uma base paga, conforme o uso por um provedor de serviço de nuvem. Você pode alugar o uso de aplicativo para sua organização e seus usuários se conectam a ele pela internet, normalmente por um navegador da web. Toda a infraestrutura, middleware, software de aplicativo e dados de aplicativo ficam no data center do provedor de serviços. E o provedor de serviços gerencia tudo, o hardware, o software, o contrato de serviço apropriado, garante a disponibilidade e a segurança do aplicativo e de seus dados. Então, o SaaS permite que a sua organização entre em funcionamento rapidamente com o aplicativo por um custo inicial mínimo. Então, para a gente poder exemplificar melhor o que é um SaaS, né, porque tem muitos termos técnicos, né, vou dar alguns exemplos aqui, né? Se você usa, por exemplo, um serviço de e-mail, como o Outlook, o Hotmail, o Gmail, tudo isso são exemplos de formas de SaaS, né? Com esses serviços, você se conecta à sua conta pela internet, normalmente por um navegador da web. E o software de e-mail e suas mensagens, eles são armazenados na rede do provedor de serviços, né? E você pode acessar seu e-mail e suas mensagens armazenados por um navegador da web em qualquer computador ou dispositivos conectados à internet. Esses exemplos que eu dei de e-mail são mais para uso pessoal, né? Para uso corporativo, você pode alugar, por exemplo, aplicativos de produtividade, como de colaboração, calendário, aplicativos de negócios como CRM, né, que é gerenciamento de relacionamento com o cliente, ERP, planejamento de recursos empresariais, gerenciamento de documentos, né? A gente tem o OneDrive, o Google Drive, né, que faz esse gerenciamento de documentos, né? Na verdade, o armazenamento, né, de documentos. Você paga pelo uso desses aplicativos normalmente por assinatura ou de acordo com o nível de uso. Então, aqui no SaaS, você não tem que se preocupar com nada, nem com o software, né? No PaaS, a gente viu que a gente tem que se preocupar só com o nosso software, o que a gente está desenvolvendo.
Já no SaaS, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. A sua única preocupação é em usar o serviço, né? Então, quando você assina, contrata um serviço na internet, como esses que eu dei de exemplo, né? Um e-mail ou algum aplicativo de produtividade, você está utilizando um SaaS, né? Que aí você simplesmente usa o serviço. Tudo, absolutamente tudo é gerenciado e mantido pelo provedor de serviços, tá ok? Eu vou falar um pouquinho sobre o serverless, né? Que apesar dele não estar oficialmente categorizado nos modelos de serviço, hoje em dia o serverless está cada vez mais sendo utilizado e, portanto, ele merece aqui um espaço para falarmos sobre ele, né? Ele se sobrepõe ao PaaS, né, que é a plataforma como serviço, né? Porque a computação sem servidor, ele concentra-se na criação da funcionalidade de aplicativos, sem perder tempo com o gerenciamento contínuo dos servidores e da infraestrutura necessária para isso. Então, o provedor em nuvem cuida da configuração, do planejamento, de capacidade, do gerenciamento de servidores para você, né? E as arquiteturas sem servidor são altamente escaláveis e também controladas por eventos, usando recursos apenas quando ocorre uma função ou um evento que desencadeia esse recurso. Então, no serverless é parecido com o PaaS, né, do plataforma como serviço, porque você não tem que se preocupar nem com a infraestrutura, nem com a configuração, né, da infraestrutura. Você se preocupa só com o seu software. Só que aqui a diferença básica é que no PaaS, você vai configurar um servidor, né, também dependendo da sua aplicação, né? No serverless, você não tem um servidor ali dedicado o tempo todo para a sua aplicação. No caso do serverless, eu tenho várias funções na minha aplicação que podem acionar ou não o servidor. E o servidor do serverless, ele só é acionado para executar essas funções e pronto. E depois ele não fica disponível o tempo todo para sua aplicação. Por isso que é serverless, sem servidor, né? Que não tem um servidor que fica ali disponível 24 horas para a sua aplicação. Ele é sob demanda. Precisou, ele ativa o servidor, faz o que ele tem que fazer e pronto. E ao entender a definição da computação sem servidor, é importante a gente observar que os servidores ainda executam código. O nome sem servidor, ele se deve ao fato de que as tarefas associadas ao provisionamento e ao gerenciamento da infraestrutura são invisíveis para o desenvolvedor. Essa abordagem, então, ela permite que os desenvolvedores se concentrem mas na lógica mesmo da aplicação. E a computação sem servidor ajuda as equipes a aumentar a produtividade e a colocar o produto no mercado com mais rapidez. E o que permite que as pessoas, né, as organizações otimizem melhor os recursos e mantenham o foco realmente na inovação, no produto, né, realmente o que agrega valor, né? E uma abordagem sem servidor oferece aos desenvolvedores, às equipes e às organizações um nível de abstração que permite minimizar o tempo e os recursos investidos no gerenciamento da infraestrutura. Então, cada componente de um aplicativo se beneficia dessa abordagem da computação e do mecanismo de banco de dados até o sistema de mensagens, as análises e tudo, o uso da plataforma sem servidor, de ponta a ponta, fornece um conjunto completo de tecnologia sem servidor, que é a melhor forma de garantir que a organização se beneficie ao máximo
do trabalho, mas sem um servidor disponível. Então, mais uma vez aqui, porque tem muitos termos técnicos, né? Então, o que acontece? Eu vou ter um servidor, mas ele não vai ficar disponível o tempo todo. Ele vai ser acionado sob demanda. Então, quando a minha aplicação tiver alguma função, algum evento que precisar acionar o servidor, vai lá e aciona. E esse tipo de desenvolvimento acaba sendo muito mais rápido, porque eu não preciso fazer todo o desenvolvimento de um servidor, né? Eu faço só algumas funções para serem acionadas, mas não uma aplicação inteira de servidor, né? Então, o desenvolvimento é bem mais rápido quando utiliza essa tecnologia. Mas claro que não é para todos os casos de uso, né? Depende do tipo da aplicação que você estiver desenvolvendo. Vamos continuar aqui. Agora que a gente abriu um parênteses, né, em relação ao serverless, né, o sem servidor, a gente vai voltar aqui para os tipos de modelos de serviço e a gente vai falar mais sobre algumas diferenças entre esses tipos de infraestrutura, né? Que a gente viu a local, né, dentro da empresa, o IaaS, que é infraestrutura como serviço, o PaaS, a plataforma como serviço, e o SaaS, que é o software como serviço, né? Então, nós vamos detalhar melhor aqui essa parte. Desculpa, gente, o slide passou aqui. Voltando aqui, o que a gente tem aqui? Nesse slide aqui, eu estou mostrando em laranja aqui tudo que é gerenciado por nós. E em azul, tudo que é gerenciado pelo provedor de serviços. Então, a gente tem aqui que na infraestrutura local, tudo, absolutamente tudo é gerenciado por nós, né? As aplicações, os dados, né? Banco de dados, os middlewares, o sistema operacional, virtualização, servidores, armazenamento, rede, tudo da infraestrutura é gerenciado pela própria empresa, né? Local mesmo. Já o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, o que muda? A parte de virtualização, servidores, armazenamento e rede passa a ser gerenciado pelo provedor de serviço. Mas você ainda vai ter que gerenciar as aplicações, as suas aplicações, os seus dados, runtime, né? Os middlewares e o sistema operacional. Já no PaaS, aí o provedor de serviço já gerencia mais coisas, né? E sobra para você apenas as aplicações e os dados necessários para a sua aplicação, né? E já no SaaS, que é o software como serviço, você não tem que se preocupar nem gerenciar absolutamente nada. É o provedor de serviços que vai cuidar de tudo. Então, nesse quadro aqui, você tem uma comparação para saber qual tipo de serviço, o que eu gerencio e o que o provedor de serviço gerencia. Agora, para exemplificar melhor essa diferença, eu vou dar um exemplo aqui da criação de um bolo, né? Vamos imaginar que a gente queira fazer um bolo. Vamos supor que é meu aniversário, é aniversário do meu filho, não sei, e eu preciso de um bolo. Então, eu vou usar esse exemplo para poder estar exemplificando a diferença entre os tipos de infraestrutura, né? Vamos ver as opções que a gente tem no caso de fazer um bolo, né? Qual que é a nossa primeira opção? É a gente fazer tudo, né? Tudo mesmo. Usar os nossos próprios equipamentos, né? O forno, a eletricidade, a água, a mesa de jantar. Também fazer todos os ingredientes,
a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, os ovos, tudo isso seria feito pela gente e a gente faria tanto os ingredientes quanto a junção desses ingredientes, a manipulação, até transformar num bolo. Isso seria a infraestrutura local, né? Que a gente fazer tudo, inclusive os ingredientes. Então, a gente teria que ter uma galinha em casa para botar ovo, teria que fazer plantação de trigo, né? E tudo isso para conseguir gerar esses ingredientes todos, né? Vamos ver a nossa próxima opção. A nossa segunda opção seria comprar os ingredientes. A gente ainda teria que usar todo o nosso equipamento, a gente teria que assar e decorar o bolo. Então, a gente teria que se preocupar com a mesa de jantar, com água, com eletricidade, com forno, com assadeira, mas a gente não ia precisar de se preocupar com os ingredientes mesmo em si, que é a farinha de trigo, açúcar, manteiga e os ovos, que isso a gente iria comprar. Então, isso aqui a gente pode comparar com o IaaS, com a infraestrutura como serviço, onde que uma parte, né, é gerenciado pelo provedor de serviço, né, no caso aqui os ingredientes, mas eu ainda ia precisar de gerenciar a infraestrutura. Tá ok? Vamos ver a nossa terceira opção. A nossa terceira opção é o quê? Pegar o telefone e encomendar um bolo. Então, eu já vou comprar um bolo pronto, encomendo e peço para entregar lá na minha casa. Eu ainda vou ter que me preocupar com a mesa e com a água, mas eu não vou ter que me preocupar nem com a eletricidade, nem com o forno, nem com a assadeira, nem com os ingredientes. Então, aqui no PaaS, eu só vou me preocupar com poucas coisas, né? No caso, fazendo analogia com o software, né? Eu me preocuparia só com os dados e com a minha aplicação em si. Todo o resto seria gerenciado pelo provedor de serviços. Então, a minha terceira opção, né, que é encomendar o bolo. E a minha última opção é sair de casa e comer o bolo em uma padaria. Assim, eu não ia precisar de me preocupar com absolutamente nada. A padaria que ia ter que providenciar uma mesa com as cadeiras, os talheres, a água para eu beber, o bolo já pronto para eu comer. Depois eu não ia ter que preocupar em lavar nada. A minha preocupação é só de usar o serviço, que no caso seria comer o bolo. A única coisa que eu teria que me preocupar, né? Então, aqui no SaaS, a única preocupação nossa é realmente utilizar o serviço. Então, aqui foi um exemplo para vocês verem a comparação entre cada tipo aqui de modelo de serviço. Existe, a gente falou aqui sobre que vários serviços, os provedores de serviço aqui, os provedores de computação na nuvem, né, que gerenciam esses serviços. E quais seriam esses provedores? Existem vários provedores. Eu coloquei aqui alguns para vocês terem uma ideia de quais são esses provedores, né? A gente tem a AWS, a gente tem o Microsoft Azure, tem Google Cloud, tem o IBM Cloud, tem o VMware, tem DigitalOcean, tem vários provedores de serviços, né? A maioria vai ter todos esses serviços, esses tipos que eu mencionei, né? Que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. Mas pode variar um pouco entre um e outro. Agora, qual provedor de serviços que você vai escolher? Aí depende, né? Depende da sua escolha mesmo, de você se familiarizar com o painel de controle deles para poder estar fazendo o gerenciamento dos seus sistemas e também da questão de preços, né? Que cada um tem sua tabela própria de preços. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre alguns desses serviços. Eu vou entrar aqui no site deles, na plataforma deles, só para vocês terem uma noção de como seria esses provedores, né?
Vou entrar aqui. Esse daqui é o site da AWS, né? Você pode fazer o login se você já tem uma conta, ou então você pode criar uma conta. E a AWS, ela oferece um período gratuito de 12 meses para você experimentar os serviços dela. Então, é bem interessante. Claro que tem algumas cotas, né? Você não pode ultrapassar alguns limites, mas dá para você fazer muita coisa nessa assinatura de 12 meses gratuito. Então, vale a pena você se cadastrar nessa cota gratuita, né, de 12 meses, e testar mesmo, usar o serviço, tudo, ver se você vai se adequar melhor com a plataforma da AWS, né? Aqui eles têm muitos serviços, né? Vou mostrar para vocês aqui o painel por dentro, para vocês terem uma noção, né? Aqui já é logado dentro do sistema, quando você já tem uma conta, né, cadastrada. Então, aqui é o seu console de gerenciamento, né? Aí você tem aqui todos os serviços da AWS. São muitos serviços que a AWS oferece, né? A AWS deve ser, se não for a maior, uma das maiores provedores de serviços, né, de computação em nuvem, né? Ela realmente tem muito serviço. Então, só a título de exemplo, esse EC2 aqui, por exemplo, seria um exemplo de um IaaS, né? Porque aqui você vai contratar toda a infraestrutura de um servidor, mas você que vai gerenciar tudo dentro do servidor. Você que vai instalar gerenciar o sistema operacional, instalar todos os aplicativos que você precisar, configurar tudo na máquina, como se fosse uma máquina local aqui na sua casa mesmo. A única diferença é que você não vai precisar de se preocupar com a parte física, né? Então, esse EC2 oferece como se fossem máquinas virtuais, só que na nuvem, né? Então, você pode estar utilizando esse serviço aqui da EC2 para criar suas máquinas virtuais, configurar, instalar tudo, fazer testes. Esse Lightsail aqui já é um exemplo, por exemplo, do PaaS, do Plataforma como Serviço, né? Nesse aqui, você já não vai ter que configurar o sistema operacional, tudo assim do computador. Você só vai ter que preocupar com a sua aplicação. Então, a maioria desses serviços de PaaS, você simplesmente joga seu código lá, prontinho, e ele já está todo preparado. São pouquíssimas configurações, ajustes que você tem que fazer para a sua aplicação já ir para o ar. Claro que é um pouco, normalmente os serviços de PaaS são um pouco mais caros do que os de IaaS, porque quanto menos coisas você tem que gerenciar, mais você tem que pagar por isso, né? Mas também não é nada caro demais, não. Os PaaS valem muito a pena, principalmente se você não tiver tempo para gastar com configuração, gerenciamento, né, de servidor, você preocupa só com a sua aplicação mesmo. Então, esse daqui é um exemplo. Vou até clicar aqui para vocês verem. Eu tenho até uma aplicação aqui de exemplo, né? Então, aqui assim, só seguir os passos. Você vem aqui, cria uma instância, já configura a sua aplicação e é bem rapidinho aqui e você já tem a sua aplicação no ar, né? Outro serviço bem famoso aqui da AWS é o S3, né? Que é serviço de armazenamento. Então, você precisa de armazenar documentos, qualquer tipo de mídia, né? Você pode armazenar nesse serviço aqui do S3. Inclusive, se você tiver sites estáticos, né, aplicações estáticas que não usam nada do servidor, só pode ser, por exemplo, em React, Angular, Vue, que na hora de transformar, depois de fazer o build, transforma tudo em HTML, CSS e JavaScript, você pode, inclusive, hospedar aqui em serviços de puro armazenamento, no S3, por exemplo, da
da AWS, porque aí com esse serviço vai ser mais barato que o serviço de armazenamento. É mais barato do que os outros serviços e você consegue ter a sua aplicação no ar totalmente funcional, porque são arquivos estáticos, né? Esse tipo de aplicação, né, que eu citei, com React, Vue, Angular e etc, né? Então, qualquer arquivo estático que você tiver, você pode estar colocando aqui no S3, por exemplo. Aqui vocês podem ver que tem muitos serviços, não dá para mostrar todos aqui. Depois vale a pena vocês darem uma olhadinha aqui e estudar um pouco sobre os serviços que a AWS oferece, né? Outro provedor de serviços bem famoso é a DigitalOcean. A DigitalOcean também tem vários serviços, tem a parte do PaaS também. Tá vendo aqui? Você só conecta a sua aplicação, que o código está lá no GitHub, ele já coloca no ar para você. Então, tem de tudo aqui. Eu vou entrar dentro do painel aqui para vocês verem por dentro. Aí aqui o painel da AWS tem essa carinha aqui. Então, se você quiser criar, por exemplo, uma máquina virtual, né, igual lá na AWS você criaria um EC2, aqui na AWS você criaria um droplet, né, igual está escrito aqui, get start with a droplet. Então, quando você cria um droplet, aí você vai estar criando uma máquina virtual para você, um servidor, para você poder gerenciar ele, né? Novamente, você não vai precisar de se preocupar com a infraestrutura física, mas vai ter que instalar tudo, gerenciar tudo normalmente, o Droplet. E também tem as outras opções, por exemplo, aqui você pode ter serviço de banco de dados gerenciados também, que é um tipo de PaaS também, só que para banco de dados, né? Você tem esse Apps aqui, que é um PaaS, né, o Plataforma como Serviço, que é o equivalente ao Lightsail, né, da AWS, onde que você não vai ter que preocupar com o gerenciamento do servidor. Você só vai se preocupar com a sua aplicação, só vai subir a sua aplicação, com poucos passos já está no ar a sua aplicação. E a gente tem também o Spaces aqui, que seria o equivalente ao S3 da AWS, onde eu vou armazenar arquivos estáticos aqui no Space. E tem vários outros serviços, né? Tem menos que a AWS, né? A AWS realmente ganha em termos de número de serviços, mas também tem os principais, assim, os mais comuns, tem aqui, né? Eu posso criar também serviços, containers, né? Usar o Kubernetes, posso fazer várias coisas aqui também. Vou mostrar para vocês também o Microsoft Azure, né? Aqui também, assim como a AWS, você tem a opção de ter 12 meses de serviços gratuitos. Aí você pode iniciar aqui, né? E aí você se cadastra e já vai ter acesso à plataforma. Tem essa carinha aqui, né? E esse serviço gratuito, ele te dá muita coisa. Ele te dá 12 meses para os serviços mais populares, né? Te dá R$ 980 para gastar em 30 dias em qualquer serviço. E tem mais 25 serviços que é sempre gratuito, independente desses 12 meses, né? Então, aqui tem a listagem aqui dos principais serviços que a Azure oferece, né? Então, aqui eu tenho máquinas virtuais, né? Tanto Linux quanto Windows, que seria o equivalente ao EC2 da AWS e os droplets da DigitalOcean, né? Armazenamento de arquivos, né? Como tem vários tipos, né? Como é o caso, o equivalente ao S3 da AWS, o Spaces da DigitalOcean, também tem banco de dados, né? Gerenciado, tem
Tem muitos serviços aqui para você estar utilizando, né? Inclusive, tem essas funções aqui, ó, e essas funções aqui, inclusive, é para aquilo que a gente falou do serverless, né? Então, a gente falou sobre a arquitetura de código sem servidor, né? Então, a Azure oferece esse serviço, né? Em que eu vou colocar algumas funções específicas no meu código e somente quando elas forem acionadas, né, disparadas, é que elas vão lá no servidor, executam e volta com o resultado, né? Então, aqui vocês podem ver que na Azure também tem muitos serviços que vocês podem estar utilizando, né? E esse daqui seria o painel, né? Outro provedor, mas é mais limitado, que seria só para sites estáticos, né? Seria a Netlify, né? Que também tem a Netlify seria mais um PaaS também, mas para somente arquivos estáticos, né? Então, eu vou hospedar um React, um Angular, um Vue, mas se eu precisar de instalar um Node, uma aplicação Node, um PHP, um Python, aí já não daria. Aqui teria que ser só a parte do front-end, né? Dos arquivos estáticos mesmo. Então, mas é muito boa essa plataforma também. Vou mostrar aqui por dentro, que eu tenho algumas aplicações de exemplo. Vou entrar numa aqui, só para vocês verem que a Netlify, apesar de trabalhar só com o front-end, apesar não, né? Inclusive, por isso, é que ela também oferece as functions, né? Que são as funções para trabalhar com serverless, né? Então, mesmo você tendo uma aplicação só de front-end, você consegue fazer funções e configurar aqui no Netlify para rodar no servidor. Toda vez que ela for acionada, essas funções vai lá no servidor, roda e traz o resultado. Então, é possível fazer isso também na Netlify. E, por último, que eu quero mostrar aqui para vocês, é o Heroku, né? O Heroku seria o equivalente ao Netlify, né, que é um PaaS também, só que para o back-end, né? Para as tecnologias de servidor. Então, enquanto o Netlify hospeda as tecnologias de front-end, o Heroku já hospeda as tecnologias de back-end, como PHP, Python, Node e etc, né? Então, aqui é o site do Heroku, tá vendo? Essas aqui são as linguagens que ele suporta, né? Então, se sua aplicação é numa dessas linguagens, você pode estar hospedando aqui no Heroku, que é um PaaS também. Aí, vou entrar aqui no painel, que eu tenho algumas aplicações aqui só de exemplo, porque essas contas que eu estou entrando não são as oficiais do Casal Dev, né, da Informática, são contas só de exemplos mesmo, para mostrar nas aulas, nas lives. Então, eu tenho aqui algumas aplicações e é bem simples, bem fácil de configurar. Com apenas alguns cliques aqui, se eu criar uma nova app, aí praticamente vou dar um nome, escolher a região que eu quero que hospeda, né? Lembrando que quanto mais longe a região estiver, mais demorado vai ser as requisições. Quanto mais perto, mais rápido, né? E aí eu já configuro o GitHub, por exemplo, se você hospedar seu código no GitHub, eu posso configurar de tal forma que é só eu subir o código do GitHub e automaticamente ele já sobe para o Heroku. Existem ferramentas também que você pode instalar na sua máquina também, na linha de comando, para fazer esse deploy, para subir o seu código para o Heroku. É tudo bem simples, né? Todo o PaaS, né, ou plataforma como serviço, as configurações são bem simples. Tudo assim, com alguns cliques, alguns passos, porque o objetivo é para você se preocupar mesmo com o seu código, né? E
já em contraponto com o IaaS, né? Infraestrutura como serviço, né? Que aí você já tem que gerenciar tudo. É só para você não preocupar com a parte física, né? De servidores, né? Então, né? Isso é o que eu queria falar para vocês aqui. Foi uma breve introdução para vocês terem uma noção sobre o que é cloud, os principais tipos, né? E tudo para começar a entender esse mundo, porque hoje em dia, agora é muito difícil, ainda existem, né, empresas que usam data center locais, né? Mas a maioria já está migrando para nuvens, então isso é uma competência muito importante, uma habilidade importante que você tem que ter, né? Que é o conhecimento sobre o cloud computing. E aí aqui eu quis dar uma introdução, né? Que para você depois procurar aprofundar mais nesses serviços, né? E tudo que você vai precisar para ser um desenvolvedor que tem destaque no mercado, um desenvolvedor desejado mesmo, né? Porque o que a gente falou aqui hoje é apenas um pedacinho do que você precisa saber para se tornar o que a gente chama de desenvolvedor fluente, né? E ao longo dessa semana, a gente vai ter mais conteúdos para te ajudar a se tornar um desenvolvedor fluente.